Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos ler até o 19, para não ficarmos. Até o 5, para não ficarmos fazendo tudo de uma vez só, vai ter muito tempo. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Pode deixar sua Bíblia aberta nesse capítulo, nós vamos passear por ele todo. Moisés e Arão diante de Faraó. Depois que Moisés e Arão tinham sido aceitos pelos anciãos de Israel, para que eles fossem seus representantes escolhidos por Deus, os dois foram a Faraó e conseguiram uma audiência com o rei. Na semana passada a gente viu que para Moisés chegar até o povo aceitar ele teve que primeiro chegar a Arão, depois de Arão ir aos anciãos e mostrar aos anciãos os poderes, que Deus deu para ele, de transformar aquela vara numa serpente, de fazer a mão ficar leprosa e limpa, e de fazer a água virar sangue. Depois que ele conseguiu isso com os anciãos, o próximo passo seria ele falar com o Faraó. E eles conseguiram essa audiência com o rei. Os registros antigos destacam que não era fácil que um plebeu obtivesse uma audiência com o rei, principalmente Faraó, que era considerado um deus naquela época. E na sabedoria e misericórdia de Deus, o primeiro pedido para libertar Israel é feito de uma forma mansa, tendo apenas como argumento a liberdade de adoração. E então, Arão e Moisés vão e dizem: ó Faraó soberano, Senhor soberano do Egito, viemos aqui para te pedir uma coisa. Jeová, o Deus do povo de Israel, quer um povo para ir lá no deserto a fim de fazer um sacrifício, uma festa em honra ao nosso Deus, que se lembrou da gente. E ele convidou a gente para fazer esse culto e deixou bem claro que quer o povo todo. O povo todo tem que ir, e a gente veio aqui então pedir para o Senhor deixar o povo ir até o deserto fazer essa festa ao nosso Deus. Era um pedido razoável apresentado diante de Faraó. Os israelitas não podiam oferecer sacrifícios de animais na presença dos egípcios sem provocar um rancor religioso, já que entre os animais que teriam de ser sacrificados, tinha alguns que os egípcios consideravam sagrados e, portanto, não deviam ser mortos por nenhum motivo. Para evitar esse perigo, a festa dos israelitas devia ser celebrada além dos limites do Egito, lá no deserto. Mas esse argumento não convenceu Faraó. Aí no versículo 2, Faraó já pergunta: Jeová, quem é Jeová? Para que eu deva ouvir ele e deixar o povo de Israel ir para o deserto. Não conheço Jeová nenhum, não vou deixar esse povo ir para nenhuma festa. Pode esquecer. Faraó conhecia muitos deuses, pois o Egito
e os povos vizinhos estavam cheios deles, e ele próprio era reverenciado como um deus pelos egípcios. A seu ver, este Deus dos escravos não podia ser muito poderoso, principalmente pela situação miserável em que se encontrava o povo que o adorava. Portanto, foi fácil para ele desprezar a mensagem de Moisés e Arão. Esse faraó realmente era, como diz hoje em dia, ele era um mala. Era uma verdadeira mala sem rodinha. Como alguém que acredita em vários deuses, ele deveria mostrar pelo menos um pouco de respeito ao Deus do povo de Israel. E como já é comum acontecer, o verdadeiro Deus é o único realmente desprezado. Será que o poderoso faraó devia temer o Deus dos escravos? Mas antes que Deus termine, esse incircunciso vai aprender a resposta a essa pergunta. Aí vem o meu segundo tema: a negociação naufraga. Quando Deus fala para Abraão, para Moisés e Arão irem lá falar com o faraó, Deus antes fala com Moisés que vai fazer o caminho dele ser próspero. E tudo que ele fizer vai dar certo. E Deus é com ele. É isso que a gente viu semana passada. Mas essa primeira negociação naufragou. A negativa de Faraó não desanimou Moisés e Arão, pois a sua confiança estava no poder daquele que em seu devido tempo cumpriria o seu benigno propósito. Contudo, o conhecimento de que estavam aliados com o poder divino não os fez subir a cabeça e continuaram a negociação esperançosos em um acordo amigável. Permaneceram sendo corteses, empregando seus melhores esforços para persuadir ao rei, a fim de que mudasse de ideia. Bom, como estávamos dizendo, o Deus dos Hebreus veio falar conosco. Por isso, deixa a gente viajar. São apenas 3 dias, Faraó. 3 dias de caminhada no deserto, a gente vai lá e oferece uma festa para o nosso Deus. E veja bem, se a gente não for, ele vai nos matar. Aí, o que aconteceu? Eles ressaltaram o que era necessário que o povo cumprisse os requerimentos de Deus, celebrassem a festa que Deus tinha ordenado, ao invés de ameaçar o rei com castigos. Eles não fizeram, não ameaçaram o faraó. Eles declararam que viriam castigos sobre os israelitas se não obedecessem a ordem tão explícita de Deus. Eles não chegaram lá e já, olha aqui, faraó, se você não deixar o povo de Israel ir lá no deserto fazer a festa para Deus, ele vai prejudicar o seu povo. Não. Se o Senhor não deixar o povo de Israel ir lá fazer uma caminhada de 3 dias no deserto e fazer a festa para o nosso Deus, ele vai matar a gente, ele vai castigar a gente, porque é a gente que tem que adorar ele. Era isso que eles estavam explicando. Aí, nos versículos do 4 até o 8, o faraó nem deu ouvidos ao pedido. Suspeitando que Moisés e Arão secretamente estivessem tramando uma revolta, o rei ordenou que o povo voltasse aos seus trabalhos como escravos. Espera aí. Por que vocês estão atrapalhando o trabalho do meu povo com essa balela toda? É por isso que esses hebreus andam mais vagabundos do que habitualmente. Essas
palavras são minhas, tá? Não está escrito assim na Bíblia, não. Eu estou dramatizando a coisa aqui. Aí, imagina aí, o rei está lá, chega essa conversa para ele, e ele pensa bem assim mesmo. É por isso que esse povo está aí, vagabundeando. Vocês estão querendo fazer uma greve de trabalho. Não, isso não está certo. Daí que tá, chama meu ministro da escravatura. Traz o ministro da escravatura para cá. Aí chega lá o ministro, aqui estou, ok, estou aqui. Pode falar, o que o senhor quer? Olha só, ministro, a partir de hoje vocês não vão dar mais palha nenhuma para os hebreus para eles fazerem tijolo. Eles que vão atrás de palha. Sim, senhor. E tem mais. Eles vão ter que continuar produzindo exatamente o mesmo número de tijolo que eles produziam antes, quando vocês davam a palha para eles. A palha servia como elemento para dar liga aos tijolos, quando aquecidos. Se a palha fosse insuficiente ou de má qualidade, os tijolos não tomariam forma facilmente e um grande número deles se quebraria, dificultando a tarefa de alcançar a cota exigida. Lá, eu pesquisei, lá no Egito e também na Babilônia, eles faziam assim, tinha a lama que eles pegavam no Rio Nilo e ela não tinha uma liga muito boa. E tinham que colocar palha junto com a lama para os tijolos que secavam ao sol. Tinha os tijolos que secavam no forno e tinha os que secavam ao sol. Esses que secavam ao sol levava a palha. E os que secavam no forno, no fogo, os que tinham brilho, que tinha coisa desenhada, tinha que colocar a palha para aquecer e cozinhar os tijolos. Esse era todo o trabalho que eles teriam que ter. Aí o faraó continua, né? Eles não vão sem fazer nada, por isso ficam por aí falando de festa no deserto e sei lá mais o quê. Enquanto a vocês, Moisés e Arão, pode subir da minha frente, pode subir, e vocês estão me dando, estou me chateando já olhar para vocês, pode ir embora, não quero mais ver vocês não. E aí saíram os dois da presença de Faraó, totalmente arrasados. Embora Moisés e Arão tivessem levado a mensagem de Deus a Faraó, o resultado inicial foi desastroso. Foi um desastre. Agora imagina, o povo ansioso esperando uma boa notícia da parte dos dois. E nem imaginavam que ao invés da liberdade, viria mais trabalho e opressão. Temos aqui um exemplo de como a obediência a Deus nos traz perseguição e tribulação. Quanto mais você obedece, mais você é perseguido, mais você é tribulado, mais prova você tem. A obra de Deus, na maioria das vezes, tem o seu início e prosseguimento sob circunstâncias adversas. Quando as coisas parecem piorar, ficamos a pensar se os propósitos de Deus são esses mesmos. É isso mesmo que Deus quer? É isso mesmo que Deus quer que eu faça? É isso? É aqui que Ele quer que eu fique? Será que não é coisa da minha cabeça, não? Nós constantemente precisamos ser lembrados de que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Mas o que importa é Ele estar no controle da nossa vida para não desviarmos desse caminho. Esse confronto que Moisés e Arão tiveram com o Faraó, eles foram de uma humildade tremenda, serve para isso, para nos mostrar que a obediência traz perseguição e tribulação, traz prova, mas segue.
Terceiro tópico: os estranhos caminhos de Deus. Versículo 9: não tendo a intenção de ser intimidado pelo Deus dos hebreus e orgulhoso na segurança do seu próprio poder, o faraó estava determinado a impor a sua vontade. Suspeitando que o desejo deles de ir ao deserto era uma desculpa inventada e promovida por uma sede de liberdade que poderia pôr em perigo o reino, criou um plano para fazer a opressão mais cruel do que já era. Aí nos versículos do 10 ao 13, é assim: de acordo com a ordem de Faraó, os capatazes pararam de entregar palha para os escravos hebreus, obrigando eles a sair catando palha antes de começar o trabalho de fabricar os tijolos. E os oficiais egípcios apertavam: vamos lá, vamos embora, vamos escravo, vamos, vocês têm que entregar o mesmo número de tijolo que antes. Está pensando que é moleza? Que a vida de vocês é uma festa? Todo mundo trabalhando, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Mais tijolo, mais palha, mais tijolo, mais palha, põe mais fogo. Põe mais tijolo para secar. Olha, tem tijolo quebrando, essa palha não voa. E ficaram lá perturbando. No 13 e no 14, os israelitas eram forçados a fazer todos os dias a mesma quantidade de tijolo de quando eles recebiam a palha dos egípcios. Então os líderes hebreus, que eram os encarregados dos outros que trabalhavam, Gabriel sabe bem, né? Você tem encarregado, tem você que trabalha e tem outro que trabalha abaixo de você. Naquele tempo também era assim. Tinha o encarregado, que era egípcio, tinha encarregado, que era encarregado sobre os escravos, e tinha encarregado da palha, do tijolo, do fogo, e era assim. E esses encarregados do controle da produção diária, que fiscalizavam o trabalho, começaram a ser açoitados todos os dias. Todos os dias, porque eles entregavam um número menor. E dá-lhe açoite, dá-lhe açoite, dá-lhe açoite. Não era todo o povo que era açoitado, eram os encarregados. Imagina como é que eles tratavam o resto do povo. E ainda ouviam. Eu já fui empregada, então, sem salário. Então eu já ouvi muito isso. Incompetente. Olha o que você está fazendo. Por que você não está fazendo o mesmo que você fazia antes? Você tem que fazer o mesmo que você fazia antes, mesmo não te dando nada. Você tem que fazer. Não estou te dando nada, mas você tem que fazer. Tipo assim, você é contratado para limpar a igreja. Aí você vem para a igreja para limpar ela. Eu quero esse chão branquinho, essas cadeiras branquíssimas, tudo cheirosinho. Mas eu não te dou cloro, eu não te dou desinfetante, eu não te dou pano de chão, vassoura, eu não te dou nada. Mas você tem que fazer. E eu ainda te dou um tempo para você fazer isso. E se você não faz, eu chego, reclamo e ainda te açoito. É mais ou menos isso aí que eles estavam passando. Dos versículos 15 ao 18, a gente vê os líderes israelitas, não aguentando mais os castigos, foram se queixar ao rei. Olha o que eles foram falar. Faraó: ô seu Faraó, pelo amor de Deus, assim não dá. Se os oficiais estão fazendo a gente trabalhar feito burro de carne, e ainda somos açoitados todo dia. Não tem assim, não tem hebreu que aguente não, seu Faraó. A gente tem quase certeza que a sua majestade não sabe dessas barbaridades que estão fazendo com a gente. Coitado do povo. Para surpresa deles, o seu Faraó olha para eles e fala assim: estão apanhando o que vocês merecem.
Estão apanhando porque merecem. Vocês são os preguiçosos, vocês não querem trabalhar. É por isso que vocês estão vindo aqui me pedir para ir lá oferecer sacrifício para esse Deus de vocês. É por isso que vocês mandaram aquele Moisés e aquele Arão aqui, em nome de vocês, para ficar pedindo folguinha para vocês ir lá fazer festa. Eu não estou com paciência, não. Estou com paciência, não. Vocês vão embora e trata de fazer a mesma quantidade de tijolo que vocês faziam antes. Senão vocês vão apanhar mais ainda. Cada dia mais. Aí, nos versículos 19 e 20, os caras saem de palácios, consolados, arrasados, aniquilados, apavorados, com o ódio que o rei estava sentindo deles agora. E com a dura realidade de ter que ter a tal quantidade de tijolo. E saindo de lá, adivinha com quem que eles estão de cara? Moisés e Arão. Isso mesmo. No pior momento, para os dois ter que encarar aquele povo que tinha acabado de ser açoitado e tinha vindo de falar com o faraó, e que faraó tinha tratado eles mal. Aí eles vão e falam com Moisés e Arão. Escuta aqui, vocês, Moisés e Arão. Deus está vendo o que vocês estão fazendo e vai castigar vocês. Por causa de vocês, o rei e os funcionários dele estão com ódio da gente. Vocês deram a ele motivo para nos matar. Os israelitas estavam numa situação tão ruim, e a falta de fé deles ainda era um pecado. Quando entregamos a nossa vida na mão de Deus, a gente não pode ficar surpreso quando me prova. Quando a gente entrega, não fica surpreso quando a prova aparece. Quando a pé, como a pé, quando vem um açoite, e como vem um açoite. Não fica surpreso com isso, não. Dos versículos 22 ao 23. Pois bem, os dois irmãos ficaram muito sem graça com tudo isso, e não contestaram as palavras dos líderes. Provavelmente não sabiam nem o que dizer. No entanto, Moisés se voltou a Deus, a sua única fonte de consolo e direção. E ele disse: ó Senhor, por que tratas tão mal este povo? Por que me mandaste para cá? Pois desde que vim falar em teu nome com o rei do Egito, ele tem maltratado este povo, e tu não fizeste nada para ajudá-los. As palavras de Moisés não refletiam um espírito de descontentamento ou insubordinação ou murmuração, senão de perplexidade e incerteza. Moisés aqui ele não estava murmurando, ele estava perplexo, estava incerto das coisas que estavam acontecendo. A pergunta e a queixa procediam de uma fé que não podia entender os estranhos caminhos de Deus. Ele pediu ajuda numa hora de necessidade, e mesmo que a sua atitude no momento, para a gente até parece petulante, Deus ouve o seu clamor imediatamente e lhe responde de uma forma surpreendente. Mas essa resposta você vai ter que esperar até a próxima quinta-feira. Amém? Deus vai apontar cada uma com esse faraó, que no fim vai orar para fazer Deus ir embora. Mas só na próxima quinta-feira.
com a graça de Deus, com o nosso pastor aqui, são falando para a gente. Mas o que eu quero, o que eu vim deixar hoje aqui, foi esse confronto que Moisés e Arão tiveram com o faraó, que não foi um confronto, um debate daqueles ferrenhos, você tem que deixar. Não, eles foram absolutamente calmos. Eles foram absolutamente humildes. Com Deus do lado deles, eles foram tão mansos quanto eles. Eles podiam muito mais que o faraó, mas eles foram mansos como eles. Se tiver um confronto na sua vida, bate de frente, não. Quinta-feira que vem você vai ver o que Deus fez com o faraó por causa disso. E você vai descobrir o que Deus vai fazer com você toda vez que você for confrontado. E você, sendo humilde do jeito que você já é, esperar em Deus todas as coisas. E essas palavras que Moisés diz aqui no versículo 23: desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou esse povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Ele não estava murmurando, ele estava pedindo ajuda, ele estava pedindo socorro. Que a gente possa estar fazendo isso também, sempre. Depois de confrontado, se confrontarem com o faraó e de serem confrontados pelo povo que tinha apanhado, que estava sofrendo mais, depois que eles foram falar com eles, ele foi pedir ajuda para quem podia resolver o problema. É assim que a gente tem que ser. Amém? Essa foi a palavra de hoje. Glória a Deus.